Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição dos jovens, em uma lição especial, muito importante e muito séria para a nossa fé cristã, tanto para você, professor de escola bíblica, como para você, aluno e jovem da igreja, porque fala do fundamento que não pode ser posto um outro fundamento, 1 Coríntios 3:11, a não ser o nosso Cristo, que Pedro não é a pedra, em Atos 4:11, o próprio Pedro diz, ele é a pedra, que vós, os edificadores, têm rejeitado, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Iremos falar, baseado na lição de número 12, com o título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Iremos ver evidências externas da ressurreição e evidências internas, biblicamente falando, da ressurreição. Conferiremos ali na história dos Hebreus de Flávio Joséfo. Também iremos conferir também o decreto de Pôncio Pilatos na carta dele para a crucificação de Jesus e também um falso ensino de um professor da internet na tentativa de tirar da mente das pessoas a verdade central do cristianismo. Então, não podemos baixar a guarda a respeito do ensinamento bíblico, coerente e verdadeiro, a fim de edificar as vidas e fortificar a nossa fé. Fica conosco até o final, pois está bem interessante. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Precisamos ser sucintos em relação aos textos das Sagradas Escrituras, em que os evangelhos, de forma independente, e aí já temos uma evidência da veracidade desse relato, de forma independente, apóstolos e discípulos de Jesus Cristo escreveram sobre a sua ressurreição. Houve várias aparições. Mas antes de entrar em detalhes sobre as questões do evangelho, precisamos compreender que no Antigo Testamento existem citações de ressurreição dos mortos. Havia no Antigo Testamento a ressurreição dos mortos. Não havia uma doutrina organizada sobre ressurreição dos mortos, mas há fatos que estão registrados nas Escrituras e também profecia de que o corpo do Senhor não permanecerá no Hades. O Senhor o tirará da corrupção. O próprio Antigo Testamento já nos dá fundamento para falar sobre a ressurreição. O pensamento das pessoas do Novo Testamento, em especial da época de Paulo, sobre a ressurreição do Senhor, era o pensamento da pregação do Cristo que ressuscitou. Porém, a falta de entendimento, assim como nós até hoje temos, sobre quando Jesus Cristo irá voltar, veio à mente de muitos que Jesus Cristo já voltou, já levou seus crentes e o restante que ficou não teve a salvação. E Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz aos Tessalonicenses: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Quando a Bíblia fala da ressurreição dos santos no Novo Testamento, como doutrina daquilo que é futuro, fala de uma ocasião do encontro de Jesus Cristo com os seus filhos, com os seus servos, que se darão na ressurreição dos que estão mortos, com o intuito de transformar o corpo deles em um corpo glorioso. E se houver e haverá pessoas vivas nessa época, essas pessoas não morrerão para serem ressuscitadas, elas serão transformadas. Esse é um mistério, o grande mistério que Paulo chama de mistério de Cristo e a igreja e aqueles que irão subir para os céus. O texto bíblico da lição 12 dos jovens, Fé para crer na ressurreição de Cristo, está em Lucas 24, do 1 ao 7. Capítulo impressionante para falarmos sobre a ressurreição do Senhor. E o texto diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Mas por que elas foram ao sepulcro, se Jesus já havia sido ressuscitado? Por que essa preocupação de no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas irem lá e ainda com especiarias? Por quê? Porque Jesus Cristo foi ressuscitado no tempo da preparação. Desde a quinta-feira já é a preparação, é chamado de preparação para a Páscoa. E no sábado ninguém pode fazer
absolutamente nada. E foi pedido que retirasse o corpo na sexta-feira, para que ele não passasse o sábado pendurado lá. E, conferindo que Jesus estava morto, José de Arimateia providenciou tudo para que Jesus Cristo fosse sepultado no seu túmulo novo. Jesus Cristo foi sepultado e a prova desses textos é que o seu corpo não foi preparado completamente e embalsamado completamente para permanecer na sepultura. Então, de forma urgente, eles colocaram o corpo de Jesus envolto em um lençol de linho, colocaram no sepulcro, cavaram na rocha, fecharam a pedra e foram viver o sabá. No domingo pela manhã, do sábado para o domingo, de madrugada, elas foram terminar o serviço com as especiarias. Veja, a preocupação delas de terminar o trabalho com o corpo de Jesus era tamanha que o relato dos evangelhos diz que elas conversaram entre si: mas quem nos revolverá a pedra? E o versículo 2 diz: e acharam a pedra do sepulcro removida. Porque quando você pega a harmonia dos evangelhos, você vê que 3 anjos desceram, um anjo removeu a pedra, sentou-se em cima, e 2 anjos entraram para onde o corpo de Jesus estava. Provavelmente, o que o texto bíblico nos deixa a entender é que esses anjos foram servir ao Senhor, assim como também na tentação o texto diz que eles vieram e serviram ao Senhor, vieram servir ao Senhor em relação aos lenços que enrolavam o corpo do Senhor. Tanto é que quando entram no túmulo, tendo Jesus já ressuscitado, eles veem que os lenços estão dobrados, ou seja, alguém trabalhou nos lenços e deixou o lenço ali. Aquele mito daquela historinha em que se compara o lenço amassado ou dobrado com alguém que está no restaurante e diz que ainda vai voltar, nem um rabino, nem ninguém confirma esse tipo de história. Mas, seguindo o texto, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Buscando a harmonia dos evangelhos, a Maria Madalena vem até o sepulcro, vê o sepulcro aberto, começa a chorar, perguntando pelo corpo, e percebe que o jardineiro daquele horto está ali próximo. Só que ela achava que era o jardineiro, até que ele falasse e dissesse Maria. E ela se alegra com a presença de Jesus ressuscitado, e ele diz que não pode se deter para ficar com ela, porque ele ainda não subiu para o Pai, ou seja, ele precisa subir para o Pai. Maria Madalena corre até a casa de João Marcos, em Jerusalém, cenáculo onde Atos capítulo 2 aconteceu, e onde foi a primeira igreja do mundo, que até hoje ainda existe a igreja nesse local. E chegando lá, Pedro e João correm para conferir essa notícia de Maria Madalena, dizendo que ele ressuscitou. E João era o mais jovem, chega primeiro, não entra em respeito a Pedro. Pedro entra, sai, e a Bíblia não diz nada sobre a fé de Pedro. Porém, quando João entra e sai, a Bíblia diz: e João creu. Ele acreditou que o Senhor havia sido ressuscitado. Porém, o fato de João acreditar é completamente contrário como estava a mente de todos os apóstolos e discípulos. Isso mostra o diferencial da comunhão de João com Jesus, que sempre demonstrou isso nos relatos bíblicos, o diferencial. Na cruz estava João, seguindo Jesus para ser preso estava João, no barco em João 21, só João conheceu que era Jesus de longe. A intimidade de saber que era Judas o que iria trair Jesus na ceia. Então João é um diferencial e ele lembrou e acreditou nas palavras da ressurreição. O que acontece é que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele apareceu, conforme o próprio Paulo em 1 Coríntios 15, do 1 em diante, diz que ele apareceu a várias pessoas, a mais ou menos 500 irmãos, também a Tiago, também a Pedro, e por último me apareceu também a mim, após a sua subida. Ele chama ele de me apareceu também a mim como um abortivo, ou seja, apóstolo nascido fora de tempo. Então ele foi alguém digno de entre os 12, mas não era de entre os 12, chamado para ser o apóstolo dos gentios. Nós precisamos analisar, porque nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e Lucas capítulo 24 é um capítulo muito importante, porque a seguinte pergunta, que nós temos vídeos no nosso canal no YouTube que nós falamos muito sobre isso, sobre o momento em que
os discípulos receberem iluminação da obra da cruz de Cristo. Jesus soprou sobre eles, como está escrito em João, segundo Lucas 24:45, abriu-lhes o entendimento para compreender as sagradas escrituras e compreender por que Jesus Cristo morreu. A tristeza deles e o abalo deles, segundo Marcos 16, que estavam tristes e chorando, é porque Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo alertou várias vezes que iria ser preso, ser morto e ressuscitar. Mas os apóstolos diziam: o que é ressuscitar? Ou seja, eles não entendiam que o Messias viria e aconteceria isso com isso. Tanto é que os anjos, aqui no texto bíblico, dizem que não era isso que Jesus havia dito que iria acontecer com ele? Que ele iria ser morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia? Lucas 24:7. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Os anjos, no versículo 6, diz: lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galiléia. Jesus havia falado, mas eles não tinham iluminação e entendimento de que isso era necessário acontecer, de que isso era preciso acontecer. Quando ele sopra o Espírito, aí em Lucas 24:45, então abriu-lhes o entendimento. Os dois que iam de caminhos para o campo, quando viram Jesus dando graças ao pão e desaparecendo, entenderam que era Jesus, voltaram. Jesus aparece para eles, sopra sobre eles o Espírito, come com eles, mostra as infalíveis provas da sua ressurreição e passa simplesmente administrando a expectativa da vinda do Espírito Santo 40 dias aqui na terra, ressurreto, antes de no Monte das Oliveiras ele subir aos céus. Nós somos cristãos e acreditamos e temos a certeza pela fé da ressurreição de Cristo. Nos tempos da exaltação do ego humano, da ciência, do iluminismo, em que os homens se revoltaram contra uma opressão do passado da igreja e agora querem negar tudo aquilo que é religioso, dividindo a igreja do Estado e buscando levantar o Estado como o Deus e como a religião que o povo precisa, pois eles consideram que o cristianismo teria feito mal às pessoas. E por causa disso, eles lutam contra os milagres, lutam principalmente contra a ressurreição de Cristo e contra a veracidade das Sagradas Escrituras. Mas, falando de algumas evidências, conforme a lição nos pede, algumas evidências da ressurreição de Cristo é: primeiro, os evangelhos foram escritos em períodos muito diferentes. Os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos foram 1 Tessalonicenses, Evangelho de Marcos, Filipenses. Então, ter como base o Evangelho de Marcos fala da ressurreição. Marcos não era um dos apóstolos, era um dos discípulos de Jesus Cristo. Provavelmente andava com os apóstolos ou se converteu em algum outro período por meio de Paulo, pois ele sempre estava com Lucas, Barnabé, que é seu familiar, e também o apóstolo Paulo. Marcos escreve os evangelhos, Mateus, que está em um outro contexto de vida, escreve o evangelho e traz os relatos da ressurreição de Cristo. João escreve o relato e traz também, e Lucas, através de pesquisas, fala de forma detalhada sobre pessoas que estiveram presentes ali, falando do relato da ressurreição. Então, várias pessoas diferentes e independentes escreveram sobre a ressurreição do Senhor. Outra coisa é que o fundamento da mensagem e da perseverança de fé dos apóstolos é a ressurreição de Cristo, pois ela garante a ressurreição dos seus discípulos e dos seus filhos no futuro. E eles estavam e foram mortos, dispostos a ir até o fim pregando a ressurreição de Jesus Cristo. 90% dos apóstolos foram mortos. Eles se entregaram à perseguição, indo até o fim e não negando Jesus Cristo absolutamente por nada. Eles não estavam alienados, cegos ou enganados por demônios. Eles estavam convictos de que aquele que estava morto ressuscitou. João fala isso em 1 João. Diz que nós temos visto, nós temos tocado da palavra da verdade, do verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o próprio relato de Marcos 16 mostra que eles estavam tristes e chorando. Mas quando Jesus ressuscita, que aparece a eles, eles têm uma outra disposição, porque agora eles conhecem as Escrituras. Tanto é que eles colocam até alguém no lugar de Judas, em Atos capítulo 1.
A disposição deles em esperar Jesus aparecer novamente é muito grande. Os evangelhos diz, e eles sabiam que era o mestre, mas tinham medo de perguntar porque sabiam que era o Senhor que estava na frente deles. Estou aqui em minhas mãos com a sentença dada por Pilatos contra nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em PDF. Eu vou ler um trecho aqui do texto que diz: Eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente romano dentro do palácio da arquipresidência, julgo, condeno e sentencio à morte a Jesus chamado pela plebe Cristo Nazareno, e de pátria Galileia, homem sedicioso da lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César, e determino e pronuncio pela presente que sua morte seja na cruz, e pregado com cravos como se usa com os réus, porque aqui, congregando e juntando muitos homens ricos e pobres, não parou de causar tumultos por toda a Judéia, fazendo-lhe filho de Deus e rei em Jerusalém, ameaçando trazer a ruína para esta cidade e para seu sagrado templo, negando o tributo a César e tendo ainda tido o atrevimento de entrar com palmas em triunfo e com parte da plebe na cidade de Jerusalém e no sagrado templo. E ordeno que meu primeiro centurião Quinto Cornélio leve publicamente Jesus Cristo pela cidade, amarrado e açoitado, e que seja vestido de púrpura e coroado com alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros, para que seja exemplo a todos os malfeitores. E ainda segue ainda um texto bem extenso. Pôncio Pilatos sentenciando a morte do Senhor. Fato histórico. Existe ainda outra carta de Pôncio Pilatos, onde ele chama Jesus Cristo de santo e diz que ele fez milagres. Eu estou aqui comigo com o livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo, e eu quero ler o trecho, e o único trecho, em que Flávio Josefo fala sobre Jesus Cristo. Está no capítulo 4, na página 832, que diz: Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admirável eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, ou seja, Antigo Testamento, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome, ou seja, o nome de cristãos. Não que, para nós, que somos cristãos e que temos comunhão com Jesus Cristo, precisamos das evidências externas para isso. Porém, existem pessoas que precisam das evidências externas da ressurreição de Cristo. E não só são esses relatos, são muitos relatos de pais da igreja, de grandes homens do passado, que falam e confirmam a ressurreição de Cristo como simplesmente um fato histórico, como algo que aconteceu. Não é à toa que o próprio Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, diz que Jesus Cristo foi morto, tendo o Senhor predeterminado que os seus inimigos, os judeus, Pôncio Pilatos, Herodes, se levantassem contra ele. Tudo estava determinado por Deus para que assim acontecesse. Um professor da internet disse algo, usando o contexto de 1 Coríntios 15, que eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Eu não vou falar o nome dele, talvez pela voz muitos de vocês já vão conseguir identificar quem seja, e se quiser deixar o seu comentário aí embaixo, pode ficar à vontade. É uma fala de Paulo, que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados. Aí Paulo diz assim: se os mortos não ressuscitam,
Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta: quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Vários. Os mortos sendo ressuscitados O quê? fisicamente, Eu tô vários, né? direto. Ah, mas Valdomiro é- na mas televisão ele tá aparece um falando, mas monte. tá falando de fato, né? De fato, Não, né? de fato Entende? nenhum. Então o que Veja a indagação dele depois de citar o texto bíblico, por que ele diz isso. Cristo não ressuscitou. Aí vem a pergunta: quantos mortos vocês estão vendo hoje sendo ressuscitados pelas igrejas aí? Então, ele usa o texto de Paulo, um texto muito importante sobre a questão da ressurreição, que é 1 Coríntios, capítulo de número 15, mais precisamente, os versículos 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está exortando aos coríntios, coisa que também ele exorta os de Tessalônica, a dizer: se vocês não creem na ressurreição dos mortos, de que os mortos podem ser ressuscitados, por que vocês permanecem com a fé em Cristo Jesus, se logo esses mortos não ressuscitam? O que Paulo está dizendo aqui não é uma continuidade de ressurreição como evidência e sinal no meio da igreja, para que essa evidência e sinal de ressurreição no meio da igreja seja a prova de que Cristo ressuscitou. Ele segue o texto e Bíblia sem contexto realmente sempre se traz problema. No versículo 18, olha o que Paulo diz: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ele está confirmando, falando como que fora de si, que é uma linguagem de Paulo, que se eles não ressuscitam, também aqueles que morreram estão perdidos. Estão morrendo sem uma causa. Porque se Cristo ressuscitou dos mortos, essa é a garantia da nossa ressurreição. Então vocês, coríntios, têm que permanecer com a fé firme de que Cristo ressuscitou e de que vocês, nós, seremos ressuscitados. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É nesse versículo que ele joga a questão da ressurreição para o ato da ressurreição dos mortos, quando Cristo vier para buscar a sua igreja, relatado também por Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o arrebatamento da igreja. Então, ele não está falando sobre só evidências de ressurreição. Existem evidências de ressurreição? Claro que existe evidência de ressurreição na história depois da ressurreição de Cristo. Começa, primeiramente, no próprio texto bíblico, que explica que após Cristo ser ressuscitado, muitas outras pessoas, outras que estavam em Jerusalém, foram ressuscitadas e entraram na cidade. E no momento da ressurreição de Cristo, ele se levantou e, como sinal e prova de que ele fará isso no devido fim com os seus santos, vários homens e mulheres ressuscitaram ali em Jerusalém e entraram na cidade, assustando todos com essa coisa forte que fortaleceu mais ainda a fé na morte, mas também, principalmente, na ressurreição de Cristo. Paulo, aos Romanos, muito tempo depois, escreve o Cântico de Vitória. Ele vai falar sobre o que no Cântico de Vitória? Vai falar sobre a vitória de Cristo e sobre a ressurreição de Cristo. Que diremos, pois, a estas coisas? Por que ele diz isso? Porque ele está falando do sofrimento em Romanos capítulo 8, sofrimento da criação, da igreja e também o Espírito Santo. Esses gemem pela expectativa da volta de Cristo. Por isso que ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo, desde antes da sua ressurreição, ele já falava que ele iria ressuscitar. E também ele ressuscitou o maior sinal de Cristo que desencadeou uma perseguição até a sua morte, que foi a ressurreição de Lázaro. Então, biblicamente e na mente dos cristãos, não temos problemas em relação à ressurreição. Cristo ressuscitou. Alguns cientistas, céticos e outros nem tanto, procuram há muito tempo o túmulo de Jesus Cristo. Aquele túmulo que tem lá em Jerusalém, que é no mesmo local onde há o túmulo de Jesus, é mais algo turístico, né? Alguns cientistas pesquisando encontraram o túmulo debaixo de um prédio residencial e isso está aqui no YouTube, é um documentário excelente. Encontraram o túmulo da família de Jesus. Lá estão
vários ossários, que são nichos na parede, cavado na rocha, e lá estão uma pessoa chamada Maria, lá estão os 4 irmãos de Jesus Cristo, mas lá não tem o ossário de Jesus. Acharam em um outro local, né, um ossário de Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José. O nome Jesus é um nome comum na época. Alguns historiadores dizem que se você chegasse num local de muito movimento, numa feira, e gritasse Yeshua, o nome de Jesus em hebraico, vários Yeshua iria olhar, porque é um nome comum, como Yohanan, o nome João é o nome comum, o nome Pedro ou Kefa do aramaico para a época, um nome comum, o nome José, o nome Antônio. Então, esses nomes são nomes comuns, então muitas pessoas tinham o nome Jesus. E o próprio relato bíblico traz alguns outros Jesus, em especial em Atos dos Apóstolos. Então, esses cientistas acharam, não podiam entrar, porque era um condomínio residencial, e depois de muito tempo de discussão com os judeus que protegem as questões históricas da cidade, eles conseguiram abrir apenas uma cerâmica pequena, e por essa cerâmica introduziu um pequeno robô com câmera, e esse robô confirmou o nome que coincide com o nome da família de Jesus, de todos da família de Jesus. Só não havia quem? Os ossos de Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. O anjo disse: Por que procurais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. A ressurreição de Cristo mudou não só a vida daqueles apóstolos, mas explodiu a igreja do Senhor depois que aconteceu em Atos capítulo 2 aquilo que Jesus ressurreto havia dito: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E até hoje nós estamos aqui, cristãos, dizendo que Jesus ressuscitou e de que nós, quando formos ao túmulo, chegará o dia em que o Senhor ressuscitará os seus e nos fará se encontrar com ele lá nos ares. O assunto é vasto dentro das Sagradas Escrituras, em especial quando entra nas epístolas de Paulo, mas nós iremos ficar por aqui agradecendo a Deus e convocando você, amado professor da Escola Bíblica Dominical, para ler todos os relatos dos evangelhos, para ler todo o 1 aos Coríntios, capítulo 15, sobre a ressurreição, e dar uma conferida em Atos dos Apóstolos e a fé e a perseverança daqueles que pregavam o Cristo ressuscitado, e que a qualquer momento voltará para buscar a sua igreja. Na semana que vem, estudaremos a lição de número 13, Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever no canal EBD Sim Senhor. E na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos em nome de Jesus.